Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Só para recapitularmos aqui o que foi apresentado no vídeo anterior, que foi ontem, né? Eu irei marcar para vocês aqui, sinalizar o padrão mastro bandeira, tá? Que essa foi a chamada do vídeo de ontem. E se vocês colocarem o mastro aqui, tá? Claro que positivo. A bandeira, ela é negativa, tá? Porque é uma correção, um pullback. Então vocês podem fazer dessa forma, tá? Pegando aqui o fundo da bandeira ou simplesmente criando um canal pegando na horizontal. Fica a critério de vocês. Eu utilizo a bandeira porque o padrão é mastro bandeira, fica bem melhor para entendermos. Porém, as duas opções elas estão corretas, tá? Aqui nós conseguimos identificarmos rompimentos para cima, rompimentos para baixo. Nesse caso aqui, rompeu para cima, está testando o suporte. Então observem que o preço no diário, ele ainda permanece em uma bandeira, tá? Perdeu ontem aqui, fez uma sombra até 29.692, voltou, está dentro desse padrão. Porém, eu falei para vocês que o que determina a força de um suporte e uma resistência é a quantidade de vezes que o ativo testa, né, o preço testa, e ela consegue resistir. Nesse caso já testou uma, duas aqui, falso rompimento 3, 4, 5 aqui, 6, tá pessoal? E aqui nós temos a média de 50 períodos que poderia atuar bem no nível de 29.275.41, tá? Então nós sinalizamos aqui esse suporte, só estou mostrando para vocês os níveis, porque eu preciso reduzir o tempo gráfico para trabalharmos em cima disso aqui. Bom, a chamada do vídeo de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para uma possível oportunidade de shortar o Bitcoin. Mas como eu falei ontem, eu já sinalizo que essa EMA de 200 períodos, ela é uma média considerável e poderia segurar o preço. Bom, porém se perde esse nível de 29.945, ela poderia buscar o nível de 29.308 e quem sabe a 200 períodos, porque nós falamos em suportes e resistências no Price Action, na formação gráfica, e às vezes não reforçamos que as médias elas atuam como suporte. Então nós temos dois suportes imediatos aqui que são as médias de 50 e a média de 200, ou seja, duas médias. Nós temos 9,21 também, que quando eu reduzir o tempo gráfico, eu irei mostrar para vocês. Lógica da operação, tá? Que foi passado ontem. Esse aqui seria um ponto de reversão da tendência. Caso ele não volte desse ponto para retestar o topo, nós temos um segundo ponto de reversão da tendência, que seria a média de 50 períodos. Em determinados momentos aqui ela atua bem, o preço volta, perde, e aí passa a trabalhar embaixo dessa média de 50. Aqui rompeu e trabalha acima. Então, o que foi resistência no passado passa a ser suporte no presente. Tranquilo? Então, nós temos três pontos onde o preço poderia voltar quando nós tratamos de suportes e resistências, tá? Mas aqui eu ainda preciso colocar a ferramenta de Fibonacci para mostrar para vocês que existem outros pontos que o preço poderia tocar e retornar, tá? Então eu irei reduzir esse tempo gráfico aqui para 4 horas. Antes de fazer isso, eu irei olhar os filtros, indicadores e rastreadores. O CMF, Chaikin Money Flow, ele está abaixo do eixo zero, porém mostra uma leve inclinação para cima, tá? Poderia reverter desse ponto, sim. O DMI, ele mostra que a tendência altista, por mais que esteja corrigindo, ela ainda permanece. Observem que ADX+ e DMI, perdão, DMI+ e ADX, elas estão juntas, tá? Autenticando, ADX autenticando e DMI+, olha aqui, ó, as duas juntas andando de forma lateral. É o que está acontecendo aqui.
esse padrão ainda é positivo, tá? Se fosse negativo, ou seja, se vier a perder o suporte, esse ADI DMI- ele sobe e o ADX autentica, a tendência sobe junto com ele e DMI- ele desce, tá? Então essa é o raciocínio aí para essa ferramenta. MACD, todos já sabem, né? Sinal mais cruzou a linha de sinal menos e mostra aqui que está acontecendo um movimento negativo, ou seja, uma correção. Tá? Então essa aqui seria a lógica para o diário, tá? Mastro, bandeira, testando o fundo da bandeira, perdendo 29.948 seria um ponto para shortar até a EMA de 200 períodos. Nesse caso, nós analisamos a margem que temos. 1,91 é muito pouco, tá? A teoria diz que nós precisamos arriscar 1 para buscar 3, porém, perdendo a 50, essa margem ela aumenta, tá, pessoal? Ficamos aqui com a margem maior. Entendem? Então, observe isso aqui. O preço ele poderia voltar desse ponto ou da 50. Ao meu ver, não seria um bom momento para shortar. Agora, perdendo a 50 aqui, aí eu já penso em um short para buscar até a 200. Então, perdendo a média de 50 períodos, seria um ponto forte para shortar, tá? Então, aqui eu irei reduzir o tempo gráfico para 4 horas, tá? Quando nós reduzimos o tempo gráfico para 4 horas, ele requer uma experiência maior do operador. Quanto menor o tempo que se opera, melhor tem que ser a visão de price action do operador, porque isso aqui muda com uma frequência muito rápida, né? Hora está para cima, hora está para baixo, média cruza para cima, no horário da manhã, à tarde já cruza para baixo, então fica uma loucura. Quanto mais você reduz, né? Olha, quanto mais, ou seja, quanto menor é o tempo gráfico, mais rápido é o movimento, ou seja, no 4 horas, nós precisamos de um candle de a cada 4 horas abre um novo candle. Se vocês colocam no 15, a cada 15 minutos. Então observem que à medida que nós reduzimos o tempo gráfico, exige uma experiência melhor ou maior do operador. Então aqui, conforme eu falei para vocês, ele está em uma bandeira. Eu irei sinalizar aqui o corpo do candle, tá? Pessoal, eu irei ser breve nessa análise, porque se eu for breve, eu consigo fazer análise do Bitcoin todos os dias, só mostrando as mudanças que estão acontecendo, tá? Acredito que a grande maioria que acompanha o canal, que faz parte do nosso grupo Free, já tem uma noção, no mínimo, uma noção básica de price action e de análise técnica, tá? Price action, acredito que é a primeira coisa que tentam aprender nesse mercado. Então vamos lá. Eu irei levar em consideração o corpo, tá? Porém a sombra aqui todos sabem que é válida, é preço, tá? E observem que aqui dentro do 4 horas, conforme eu falei ontem, nós conseguimos aqui identificarmos os possíveis movimentos do preço. Então, 38,2, tá? É o nível de correção. 50% é um nível de correção saudável do preço. E 61,8 de FIBO. Quem sabe até uma correção ao nível de 100% de retração. Poderia acontecer? Sim. Price Action sinalizou aqui um suporte. E nós iremos marcar aqui esse suporte do preço, tá? Eu irei mostrar para vocês também um detalhe lá no diário, tá? Acabei me passando, mas volto o tempo gráfico. Então vamos lá. Observe o seguinte, o preço, ele trabalha em uma bandeira, tá? O preço ele vem retestando aí. Suportes, olha só, anda de lado, já mostra uma inclinação. Essa EMA de 200 períodos, conforme eu falei aqui no diário, ela é um suporte considerável, tá? Caso o preço ele cruze aqui e venha a perder esse suporte da 200, o próximo alvo seria, irei colocar aqui na 200, tá? 61,8 de FIBO, ou seja, 50%, 38,2, 50%, 61,8. Se tudo der errado, retração de 100%, mas é preciso aguardar a decisão, porque se vocês observarem,
o preço está testando o fundo do canal. E ele poderia simplesmente reverter aqui da 200 e buscar o topo desse canal, mais uma vez, fazendo o reteste lá do topo. Então eu falo para vocês, eu não gosto de estar fazendo análise de Bitcoin todos os dias, porque às vezes acaba ficando um vídeo repetitivo. Por que, Cláudio, repetitivo? Porque não mudou muita coisa de ontem para hoje no diário. Falamos do teste aqui, ó, desse fundo, tá? O fundo ele está sendo testado, ele poderia reverter dessa média aqui, ó, do nível da 200, porque é uma média considerável, e nós iríamos entrarmos aqui para buscarmos o topo. Bom, aqui trata-se de bandeira, tá? Eu pego a ferramenta e tento encontrar aqui, quem sabe, um padrão. Observem só, se eu faço isso, tá? Eu tenho um triângulo formado, porém ele já foi rompido. Então o que é que eu faço? Eu posso buscar o topo mais alto e tentar encontrar aqui, ó, um triângulo. Eu consigo encontrar um triângulo. Topo, 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 rompimento, voltou, está dentro do triângulo. Então aqui no 4 horas, né, explorando as ferramentas, figuras geométricas, eu consigo encontrar um triângulo. Então eu reforço aqui esse suporte, porque aqui eu irei formar um triângulo nesse ponto, tá? Então aqui para mim é um ponto chave, formação de triângulo, o preço voltou, tá? Ele poderia perder para baixo. Como nós temos a média de 200, ele poderia retestar esse topo e romper. Então mais uma vez eu sinalizo para vocês que o rompimento do triângulo seria essa média aqui, ó, de 50 períodos, ou seja, essa resistência do price action e mais a média de 50. Observem que como a 200 ela atua como suporte, voltando o preço, ela poderia atuar como uma resistência, tá? Então o preço, à medida que ele desce, as médias descem juntas. Então tudo indica que 9,21 já estão bem próximas aí do preço, tá? Então eu coloquei aqui para o nosso entendimento, para a nossa leitura, 9,21, elas já cruzaram a 50 e estão indo em direção a 200. Poderia acontecer o seguinte, deixa eu só dar uma ampliada aqui, 9,21 tocar 200 e fazer esse movimento, reverter para cima, tá? Porém, se 9,21 cruza 200 para baixo, ela acaba aqui puxando a 50. E o que poderia acontecer aqui? Quando a 50 se aproximar da 200, a 9,21 ela já chegou em 50% e 61,8 de FIBO, tá, pessoal? Seria aqui a lógica dessa operação. 9,21 se aproximar aqui da 50, perdão, da EMA de 50 do nível 50% de FIBO e 61,8 de Fibonacci, tá? Então está se aproximando, rompendo esse nível aqui, tá? Vou colocar até outra linha horizontal para não ficar aquela confusão. Perdendo a 200, tá? Perdendo esse nível aqui de 200, tá? 200, 29,721 seria um ponto de short aqui tranquilo para vocês buscarem 50% 61,8. Caso isso não aconteça, tá? Nós poderíamos aqui aguardarmos a reversão da tendência, ou seja, isso aqui, essa 200 no 4 horas é um ponto chave e um ponto para shortar caso 9,21 cruze 200 para baixo, irá empurrar o preço, certo, para baixo aqui. Bom, quem já shortou lá no topo aqui, né, só vem calibrando stop e descendo. Imagino que o stop poderia estar acima da resistência aqui do nível de rompimento para cima, que seria o nosso raio horizontal. Então acredito que o stop deve estar aqui, aguardando o reteste da 200, caso volte, ou aguarda pegar stop ou saia mercado. Acredito que seria essa a lógica da operação. Mas observem que a 9,21,50 está se aproximando da 200 e poderia acontecer esse cruzamento no 4 horas e empurrar o preço até 27,580, 28,411, que seria 50%, 61,8 de FIBO, e existe a probabilidade de voltar até os 24,946, tá? E o que nós fazemos? Nós aguardamos. Quem está comprado, calibrem seus stops. Caso o preço venha a perder esses dois níveis, que é um suporte considerável,
analise uma possível entrada para short, colocando o stop acima desse nível, tá? Aí fica a critério de vocês, porque vamos lá, nós temos um padrão mastro bandeira, e esse padrão ele será substituído por um novo padrão que seria mastro bandeira de baixa, como eu falei no vídeo de ontem. Quem não assistiu, assiste lá o vídeo. Ele está fazendo um mastro aqui, poderia, ou melhor, né, voltando aqui, ele fez o mastro até aqui. Deixa só limpar, tá, pessoal? Já viram aqui, né? Só para vocês, só para recapitularmos aqui, ó. Ele fez um mastro nesse ponto, tá? Corpo do Kendo, e fez uma bandeira. A bandeira no 4 horas, conforme eu falei para vocês, ela já foi quebrada aqui, ó. Já foi perdido esse nível. Ela poderia ter voltado o topo e retornar para fazer mastro bandeira de alta. Então, conforme o padrão que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele está confirmando aquilo que nós já estávamos aguardando. Mastro, bandeira de baixa, mastro poderia fazer uma bandeira ou nesse nível, ou simplesmente em um nível mais abaixo e dar continuidade a esse padrão. Caso isso aconteça, né, já fica confirmado aqui que o padrão mastro, bandeira de baixa está confirmado no 4 horas. Cruzando 9, 21 e 50, cruzando 200 para baixo, está confirmada a reversão da tendência de alta no 4 horas. Então nós iremos fazer o seguinte: resistência, mais uma vez recapitulando, perdendo a EMA de 200 períodos, nós temos um ponto forte para short, tá? Muito cuidado, é um ponto chave, o preço poderia voltar. E perdendo, irei sinalizar para vocês aqui 50%. E mesmo assim, pessoal, corrigindo, indo para baixo, ainda é um movimento saudável, tá? Quando esse movimento passar a se confirmar de baixa, se ele está acontecendo ou prestes a acontecer no 4 horas, é sinal que já aconteceu no 1 hora, no 15 minutos, no 30 e por aí vai, tá? Então, nos tempos menores, uma redução de tempos gráficos, esse padrão já está confirmado. Nós precisamos aguardarmos se ele confirma mastro, bandeira, mastro, e ele faz uma bandeira e um próximo mastro para buscar aqui o nível de 50% 61.8. Aqui é um ponto forte de reversão, tá? Nós temos um ponto 1, conforme eu falei, né, anteriormente, ponto 1 que seria aqui, perdendo, nós temos o ponto 2, o preço ele tende a respeitar 50%, 61.8. Caso não retorne desses níveis, aí fica aquela probabilidade alta, né, à medida que se aproxima, de retrair até 100%, tá? Que seria aqui os suportes que nós temos formados aqui no Price Action. Observe que aqui tem um suporte considerável, tá? O preço ele poderia parar nesse nível aqui, ó, no corpo aqui da formação gráfica, 26.282, 24.888, tá? Caso ele venha perder 50%, 61.8 de FIBO. Porém, nós sabemos que existe uma probabilidade alta do preço retornar da 200 períodos aqui, tá, pessoal? Retornar para onde? Para resistência, que seria aqui a sombra ou o corpo do Kendo, tá? Estou utilizando cores não padronizadas de acordo com a nossa análise técnica, porque fica melhor, mais rápido, não precisa estar trocando de cores, tá? Mas como as pessoas já acostumaram, né? Aquele padrão vermelho, suporte, preto, resistência, fica bem melhor quando você visualiza uma análise feita por mim, vocês já sabem quais os padrões que eu utilizo. Então vamos lá, tá? Aqui poderia ser uma possível bandeira também. Certo, pessoal? Então, confirmando, ó, mastro, bandeira, mastro, se perder a 200 aqui, ó, estaria confirmando o padrão mastro, bandeira, e aqui na 200 seria bom ponto para analisar um short. Porque eu digo só shortar quando perder a 200? Porque ele poderia reverter daqui e retestar o nível de 100%. Eu irei analisar aqui com vocês filtros e indicadores, tá? Para sabermos aqui como que anda esse negócio. E poderia reverter daqui
e tocar o topo. Então vamos lá, tá? Analisamos no diário, observem que check-in money flow está abaixo. No 4 horas, pessoal, no 4 horas é o que eu falei, olha, DMI menos sobe e ADX autentica, mostrando que realmente existe um movimento de baixa aqui. Entendem? Lá no diário, o ADX e DMI mais ainda estão juntos. Aqui já mudou. O DMI mais desce, ADX sobe e DMI menos confirma. O ADX aqui autenticando que esse é um movimento de baixa. MACD cruzou para baixo e aqui é negativo. Então, no 4 horas, realmente o movimento ele é negativo. Agora, para não esquecer, né? Falei para vocês que iria retornar no tempo gráfico diário para mostrar algo para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é esse padrão aqui, tá? É um padrão no macro. O porquê que eu falo que mesmo corrigindo esse padrão é positivo. Observem que aqui nós temos, olha, irei colocar de forma correta aqui. Observem que eu estou levando em consideração não a sombra, tá? Mas o corpo do candle aqui, ó. Suporte, suporte. Aqui eu abro um pouco para pegar esse suporte. Olha onde ele desceu. 1, 2, 3. Ele poderia descer aqui, tá? Então, nesse movimento macro, onde o preço sai desse fundo, observem quais seriam as proporções de correção, tá? Isso aqui seria um movimento macro de correção, tá? Por que macro? Porque eu estou pegando do fundo de 15 e puxando até o topo de 31.800. Então, aqui seria 50%, só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá? E aqui seria o nível de 61 ponto de Fibo. Observem que, caso ele siga a correção macro, ele poderia corrigir até 21, 23K aqui. Porém, observem o comportamento do preço, tá? Isso é importante para quem trabalha e opera e analisa price action. Olha a forma que o mercado se comporta. Ele sobe, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Observem que ele sai do suporte, que é uma linha de tendência de alta, tá? Bate no topo, volta, testa a linha de tendência, sobe, retesta a linha de tendência, sobe. Qual seria a lógica do próximo movimento, caso ele não retorne aqui, dá 50 ou dá 200? Retestar mais uma vez o suporte. E nesse suporte aqui, ó, nós temos a EMA de 200 períodos, tá, pessoal? Nós temos a EMA de 200 períodos aqui. Então, ele sobe, certo? Ele sobe, testa o topo, volta no fundo, topo, fundo, topo. A lógica seria fundo. Então, vamos lá. Esse é um padrão positivo. Isso aqui é uma linha de tendência de alta, tá? Um LTA no diário. E essa linha aqui, ela, olha só, resistência, suporte, resistência, suporte. Ele poderia corrigir até 200 períodos aqui, ó, que seria esse movimento, ó, fundo, tá? Aí você vem aqui, ó, topo. Olha onde estão os níveis de correção. 38.2, 50% aqui, 28.380 e 61.8 de Fibo nesse nível, tá? A 200 está nesse ponto aqui. Observem que ele poderia corrigir até os 26 ali, casa dos 26, que ainda estaria dentro dessa correção aqui saudável que eu falo para vocês. Entende agora? Caso o preço ele corrija e venha perder a 200, aí nós vamos levarmos em consideração 21.780, 23.650. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, espero que essas análises estejam ajudando vocês e caso vocês queiram, deixe o comentário de vocês, deixe o like e vamos aguardar uma próxima análise do Bitcoin.